Posso orar em línguas no culto? A profecia é mais importante que o dom de línguas? Se você quer saber mais sobre esse e outros assuntos, vem junto comigo para mais este estudo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos aqui reunidos mais um dia para buscarmos mais e mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde nós estamos finalizando a temática dos dons espirituais. Estivemos estudando o capítulo 12, capítulo 13, e hoje nós estaremos nos aprofundando um pouquinho mais. Paulo, no nosso último estudo, nós vimos que Paulo abordou sobre a importância e a centralidade do amor dentro da igreja, do convívio da igreja do Senhor Jesus. E como lidar com os dons como fundamento, tendo como fundamento o amor. Hoje nós estaremos analisando aqui o capítulo de número 14, onde Paulo fala sobre o lugar do dom de línguas, a importância, como lidar com o dom de línguas, né, ou o que é o dom de línguas estranhas. Ele fala um pouquinho sobre a profecia e sobre alguns outros assuntos importantes para a nossa caminhada. Então eu quero te convidar a correr, pegar tua caneta, o teu lápis, o teu bloquinho de estudos, o teu caderno, a tua Bíblia e vir juntamente conosco para nós estudarmos mais este texto da palavra de Deus. Nós estaremos colocando também à disposição aí na tela para você ler juntamente conosco, mas eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia, né? Porque é muito importante, você pode fazer as suas anotações, você pode pausar este estudo e ir fazendo as suas anotações aí na tua Bíblia. Antes de nós continuarmos este estudo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, por favor, curta esse vídeo e você pode compartilhar também com o máximo de pessoas para que nós possamos estar ampliando este canal e levando a palavra de Deus a muitas outras pessoas com a graça do Senhor. Vamos lá então para o nosso texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Nós vamos estar lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 40. Diz assim a palavra do Senhor: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito,
mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignora, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Até aqui, queridos. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos, te adoramos e glorificamos o teu santo nome. Nós queremos pedir que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, ministrar as nossas vidas, nos dando o pleno entendimento ao Espírito Santo de todas as coisas, para que possamos compreender o teu querer e a tua vontade. Fala conosco, ó Espírito. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Será que nós podemos orar em línguas em meio ao culto público? Ou então, podemos profetizar? Sabe, amados, eu particularmente nasci em um lar cristão e passei por muitos momentos, muitas etapas dentro da própria caminhada cristã, muitas revoluções dentro da igreja evangélica no Brasil, algumas ondas de avivamento.
E é muito interessante, queridos, que este mesmo desafio que Paulo está enfrentando com a igreja de Corinto, nós podemos dizer que enfrentamos hoje na igreja brasileira, né? Muitas vezes há igrejas que nós entramos e uma verdadeira confusão acontece, justamente por falta de entendimento da palavra. Se as pessoas se aprofundassem um mínimo que fosse, lendo a palavra, entenderiam que a base da nossa caminhada, a base da nossa fé, ela não está meramente naquilo que é externo, mas está naquilo que é interno, aquilo que está dentro dos nossos corações. E aqui Paulo, ele investe 40 versículos, né, aqui nos seus escritos, este capítulo 14, para poder ministrar a igreja acerca dessa questão. Note que aqui nós podemos entender, depois que Paulo ele apresenta no capítulo 13, o hino ao amor, ele começa falando sobre a superioridade do dom de profecia em relação ao dom de línguas. Ele inicia e diz, olha, segui o amor, né, olha aí comigo na tela, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha que interessante, nós vamos versículo a versículo. Paulo aqui, ele já de antemão, né, para aqueles que certamente criticariam a sua palavra, ele já diz, olha, o meu problema não são os dons espirituais. Certamente, queridos, muitas pessoas olham para nós como presbiterianos independentes e podem nos taxar de frios, podem nos taxar de pessoas ou de igreja que não tem o Espírito, como eu já ouvi, né, esse tipo de comentário uma dezena de vezes, talvez uma centena. É muito interessante, depois que nós vamos pregar nessas mesmas denominações que às vezes tecem esse tipo de comentário, as pessoas falam, nossa, eles têm o Espírito Santo, tem o mover de Deus sobre eles, né? Como se a evidência clara ou única e específica do Espírito Santo fosse uma evidência externa, né, e fosse especificamente o dom de línguas. E Paulo aqui, ele enfrenta essa situação idêntica aqui na igreja de Corinto. E ele diz, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, siga aquilo que eu disse no capítulo 13. O amor é a base, é o principal, é o cerne de todas as outras questões. Então, vocês devem buscar, então, seguir e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo aqui ele não está querendo elencar por ordem de importância quais são os melhores dons, dons ruins ou dons que têm uma excelência maior do que o outro. Na prática, se você for analisando, como nós vamos aqui versículo a versículo, você vai compreender que Paulo ele está querendo elencar a importância da edificação da igreja. Todos os atos do culto público, quer sejam o cantar hinos, louvores ao Senhor, quer seja a pregação, né, e através da pregação que haja a profecia, a exortação, ou alguém se levantando mesmo como profeta do Senhor, profetizando algo, ou qualquer que seja a manifestação de um dom, ou qualquer manifestação no culto de expressão de louvor ao Senhor, esta deve ser para a edificação do corpo de Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele, no verso 2, ele diz o seguinte, olha, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Em contrapartida, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, olha esses destaques, né? Ele declara aqui que ninguém entende aquele que está orando em outras línguas, e aqui certamente nós podemos ver ele especificamente falando sobre este dom, né, de orar em uma língua desconhecida, não apenas o glossolalia, né, que lá em Atos há uma parte de teólogos que declaram então que ali seria algo como lá em Babel, onde como em Babel houve uma grande confusão, que ali cada um entendia na sua própria língua materna.
seria algo diferente. Mas aqui é evidente que Paulo está falando sobre esse dom de línguas estranhas que nós conhecemos nos dias atuais. Seria uma língua divina, diferenciada, né? E aqui Paulo ele fala, olha, aquele que ora em língua estranha, né? Ninguém o entende, né? Porque em espírito fala mistérios. Só Deus entende. Ele está conversando em espírito com o Senhor. Nem ele mesmo entende. Mas o que profetiza, fala aos homens, e aqui tem 3 coisas muito importantes, né, que ele elenca sobre o profetizar. E aqui o profetizar, ele está relacionado tanto com a pregação da palavra, quando você declara a palavra, você exorta, consola e edifica, mas também com você estar vivendo ou ter este dom da profecia. Quando o Senhor levanta a pessoa, toca o seu espírito, ministra a sua vida, para que ele possa, então, trazer uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus, de profecia, necessariamente, ela precisa, né, estar enquadrada nisso, na edificação, na exortação e na consolação. Então note que profecia não tem a ver com você enxergar uma luz em cima da cabeça da pessoa. O dom de profecia não tem a ver com você enxergar, eu vejo muita prosperidade na tua vida. Não, aqui está dizendo que aquele que profetiza, ele ministra a vida de homens, edificando, exortando e consolando. Enquanto que aquele que fala em outra língua, no verso 4, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então note aqui que Paulo ele já começa a colocar uma pitada aqui de tempero, justamente mostrando que as pessoas que em público insistem em orar em línguas estranhas, na verdade, elas estão preocupadas mais consigo mesmas do que com os outros. Há um egoísmo aqui espiritual, se é que nós podemos utilizar essa expressão, né? Há uma atitude egoísta, egocentrista, onde a pessoa só pensa nela. Não, sou eu que estou aqui, né? É claro que nós já vimos anteriormente nos outros 2 estudos, justamente Paulo mostrando a ganância, o egoísmo, o egocentrismo que os irmãos viviam ali se dizendo espirituais. E Paulo, ele, com toda a sua sabedoria, aqui no versículo 5, ele ainda diz, olha, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. É interessante aqui o jogo que Paulo utiliza de palavras, né? Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. É claro que aqui Paulo não está dizendo que todo mundo na igreja então falasse em outras línguas, mas Paulo está dizendo, olha, eu gostaria realmente que se fosse genuíno, né, se houvesse este cuidado ou esta maturidade, ou até que se fosse genuíno, porque eu imagino que como nós vivemos nos dias atuais, pessoas forjando o dom de línguas, ou aprendendo na internet, na televisão, ou só por mera repetição, isso também acontecia naquela época. Por status, pessoas forjavam o ato de falar em outras línguas, certamente. É claro que existe realmente este dom. E Paulo ele diz, olha, eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Na prática, ele usa um recurso literário aqui justamente para dizer, irmãos, meu problema não é com isso, né? Meu problema não é com a profecia. Mas eu quero dizer, queridos, que vocês estão tão preocupados, tão egocêntricos, em orar em línguas publicamente, em querer demonstrar que vocês são mais espirituais do que os outros, que eu gostaria mesmo que vocês, então, profetizassem, né? Porque se todo mundo se esmerasse nisso, a igreja seria edificada. É isso que ele diz, né, aqui, né? Que é superior ao que fala em outras línguas, né? Queria muito mais que profetizasseis. A única exceção que ele coloca é que se aquele que fala em outras línguas for interpretado ou interpretar, a igreja também recebe edificação. Note que, mais uma vez, aqui, o problema de Paulo não é com os dons espirituais. O problema dele é com atitudes do povo, da igreja, no culto público, que não trazem edificação para a comunidade. Se é culto público, se é culto comunitário, nós devemos pensar isso no macro, na comunidade de fé, nos irmãos que estão ali, né? Posteriormente eu quero trazer
Mais uma reflexão para os irmãos, eu vou esperar alguns outros versículos aqui para falar sobre como nós temos trabalhado o culto público, o nosso linguajar, mas espera um pouquinho que nós já vamos chegar nesta questão. Versículo 6, ele declara o seguinte: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Paulo, na prática, ele está dizendo, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Qual o sentido de eu falar em outras línguas? Imagina se eu chegar aqui pregando e só em outra língua. O que vocês vão entender, queridos? Se eu ficar durante 40 minutos aqui falando em outras línguas, vocês vão ficar olhando para mim assim, vão vir, participar do culto público, voltar para suas casas, e que tem proveito? E aqui ele faz um comparativo no verso 7, ele diz que os instrumentos inanimados, ele cita flauta, cítara, né? Depois no versículo de número 8 ele cita a trombeta, né? Acerca da batalha, e ele faz esse comparativo justamente conosco, que se eles não forem bem ordenados, ou se não tiver propósito naquilo, a palavra aqui é propósito, ordem, né? Significância, né? Algo necessário. Como as pessoas vão se preparar para a batalha, no versículo 8, ou no versículo 7, né? Como vai reconhecer o que está sendo tocado pela flauta, pela cítara? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? E ele continua, porque estareis como se falasseis ao ar, ou seja, é à toa, não serve para nada. Verso 10, ele continua: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, e aqui olha a chave novamente, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E aqui ele chega num ponto crucial, queridos. Ele aponta novamente para a edificação coletiva, mas Paulo ele chega a declarar que o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, orar em língua sem interpretação é infrutífero até para a pessoa que está orando. Eu já ouvi muitas pessoas, não, vamos orar quantas horas for preciso durante o dia em línguas, porque isso edifica a nossa vida. Não, edifica o espírito, o nosso espírito, mas a nossa mente fica infrutífera. E aqui há uma dica de Paulo, ele diz o seguinte: que farei, pois, então? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. E é interessante que aqui Paulo, novamente, ele se utiliza daquele mesmo recurso, né? Quando ele diz, eu preferia que todos falassem línguas, né? Muito mais que ainda profetizasseis, que nós vimos anteriormente. Ele declara pessoalmente, não só como um recurso de linguagem, mas ele traz a realidade dele. Verso 18, né? Dou graça a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. É que eu vejo, queridos, que há uma necessidade da igreja brasileira compreender isso. É muito importante, queridos, mas guarde este tempo de oração em línguas, esse tempo de deleite espiritual, para os seus momentos em casa, no teu quarto, tua porta trancada, vai buscar o Senhor, a não ser que haja interpretação.
Agora é interessante Paulo trabalhar isso, porque pelo entendimento que nós temos deste texto, justamente não era algo corriqueiro e comum haver interpretação para as línguas. Então ele diz, a não ser que haja, ou seja, é algo que não era comum, não era sempre que acontecia isso. E é muito interessante isso, porque ele fala, justamente agora ele toca num ponto que é a questão da imaturidade espiritual. Ele retoma isso. Eu prefiro, no meu entendimento, ministrar às pessoas, né, para as pessoas serem edificadas pela palavra do Senhor, por um bom conselho, do que falar 10.000 palavras em outra língua. E ele diz, meus irmãos, vocês precisam amadurecer, crescer. Na malícia, vocês têm que ser como crianças. Né? Deixa a malícia para lá, né? Sejam infantis nisso, mas no juízo sejam homens amadurecidos. Seres humanos maduros na forma de lidar com essas questões, de como trabalhar com essa questão. E agora ele faz aqui uma citação de Isaías, né, bem interessante, a partir aqui do versículo de número 21. Ele diz assim, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte, daí Paulo agora termina essa citação e ele fala, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. E aqui nós precisamos fazer uma distinção. Crentes, não crentes e incrédulos. Tá bom, queridos? Tem pessoas que falam dos incrédulos como se fossem as pessoas que não conhecem a Cristo. Tá ok? Aqui nós temos 3 categorias. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que são incrédulos, pessoas que conhecem, mas não creem, e aqueles que não conhecem ao Senhor, os não cristãos aqui, né? Então isso é uma distinção necessária. Então ele está dizendo que constitui um sinal não para aqueles que são crentes, para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para aqueles que creem, falando novamente de edificação. Verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, os indoutos aqui então são aqueles que não conhecem a palavra, ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar o incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aqui chegou num ponto maravilhoso que eu gostaria de trazer uma palavra não só à igreja IPI de Amambai, mas a todos quantos estão ouvindo essa mensagem. Se você é de outra igreja, outra denominação, eu não estou aqui preocupado com denominações, mas sim como nós temos organizado a nossa celebração ao Senhor. Com isso eu não quero dizer que até aqui não era para vocês, né? Mas aqui eu gostaria de investir um maior tempo. Né? Muitas vezes, queridos, nós estamos desde o pequeno grupo, você que é uma igreja que trabalha com célula, pequeno grupo, outra, qualquer formatação de pequenos grupos ou de grupos em casas, talvez num culto público ou qualquer outra celebração, como você tem organizado esta celebração ao Senhor? Quais são as palavras que você tem utilizado? Qual é a cultura, o linguajar que você tem trabalhado? Sabe, queridos, quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo, olha, se chegar um indouto, alguém que não tem um conhecimento da fé, ou o incrédulo, ele chegar aqui, qual é a impressão? O que ele vai entender deste culto público? E eu quero transferir essa pergunta para você. Hoje nós vivemos num tempo onde nós temos aí até uma nomenclatura norte-americana, uma expressão, worship, que significa justamente louvor e adoração, né? Mas que é utilizada para um estilo. Né? Então, uma palavra que nada mais tem a ver justamente com
com o fato de você adorar ao Senhor, mas que no Brasil foi atribuído ali um sentido de um estilo musical, com músicas repetitivas, extremamente repetitivas, extensas, né, e carregando em si uma conotação de uma espiritualidade mais profunda. Mas muitas vezes o indouto chega, o incrédulo chega, e de repente ele fica um espectador de 1 hora, 2 horas, 3 horas daquele espetáculo, e aquelas repetições, e as pessoas ali, oh, oh, e tal, e a pessoa fica boiando ali, né? Literalmente, o que é isso? Daí acontece uma rajada de língua estranha aqui, outra, não sei o quê. Ou o próprio linguajar daquele que está ministrando o momento com canções, ou até o próprio pregador, nós temos que tomar muito cuidado. O linguajar dele, chamado crentez, né? É tão específico daquele grupo cultural que ele faz parte, que as pessoas não compreendem. Pelo contrário, elas começam a ser até rechaçadas sem que percebam no seu inconsciente, por não fazerem parte daquele grupo cultural. Isso aqui é muito importante. Paulo está dizendo, olha, as pessoas vão achar que vocês são loucos. E não somente isso, nunca mais vão voltar, não serão edificados. Quanto que, se você pregar a palavra, exortando, chamando atenção, profetizando sobre a sua vida, essa pessoa vai poder olhar a situação que ela se encontra, mudar de vida, enxergar as suas mazelas através da ministração mais saudável e coerente. Isso aqui é muito importante, queridos, nós refletirmos nessas questões. Nós temos que deixar este egoísmo e egocentrismo que tem rondado as nossas vidas como cristãos, de achar que o culto é para nós. O culto é para o Senhor. Mas o objetivo, queridos, é levar o máximo de pessoas à compreensão e à edificação no corpo de Cristo. Por isso que ele continua aqui no 26 dizendo, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Edificação do corpo de Cristo. No caso de alguém falar em outra língua, no caso, olha que expressão interessante. No caso de alguém, hoje nós vemos que é quase como se fosse obrigatório todo culto ter uma manifestação sobrenatural. Todo culto alguém tem que orar em língua. Todo culto tem que ter uma palavra de conhecimento, de sabedoria, né? Quando Paulo ele trabalha a profecia, está quase que mais ligado, intrínseco à pregação da palavra. É claro que tem essa questão do dom de profecia, mas está mais enraizado isso na pregação da palavra do que qualquer outra coisa. Né? E ele diz, no caso de alguém falar em outra língua, que então não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Ou seja, não vai ficar falando à toa, não. Precisa ser um após o outro, não pode ser simultâneo. Está sendo muito prático aqui, né? E precisa haver alguém que interprete cada uma delas. Se não, esquece. É o que ele diz aqui no 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros quem? Os outros profetas, os outros maduros na fé, os outros líderes, julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, não é aquela ideia de ser incontrolável. Eu já vi muito isso, a infantilidade espiritual. Mas eu preciso falar, o Espírito Santo está falando, e a pessoa, né, desobedece à liderança, atrapalha no culto, né, público, fica querendo se aparecer, em vez de dar umas profetadas terríveis, né? Então olha o que Paulo está nos ensinando aqui. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, não é uma coisa incontrolável. Orar em línguas não é incontrolável. Eu estou aqui, eu posso controlar,
né? E isso não é errado. Ele está dizendo que o profetizar também não é incontrolável. Eu posso aguardar a minha vez, esperar a hora certa de ministrar ou de me calar. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aqui ele entra num texto que para muitos é uma polêmica. Nós vamos desmistificar aqui tranquilamente essas polêmicas. Ele diz assim: conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Olha que interessante aqui. Parece algo estranho aquilo que Paulo está dizendo aqui. Mas Paulo ele não está dizendo que a mulher não tem voz nem vez na igreja. Né? Quando nós olhamos em 1 Coríntios 11:5, você pode anotar ou abrir aí já paralelamente e fazer uma pausa aqui, nós vemos que Paulo ele está falando que a mulher ela ora e profetiza na igreja. O que Paulo está condenando aqui é o comportamento vergonhoso, queridos, que algumas mulheres casadas ali em Corinto estavam tendo. Né? Que comportamento era esse? Né? Elas agiam ali como se estivessem sem controle, né? Descontroladas. Né? E elas estavam transgredindo um princípio da lei de submissão aos seus maridos. E aqui é interessante, né? É muito interessante. Elas interrogavam seus maridos em público, né? Provavelmente causando algum tipo de constrangimento, como se ela levantasse, mas e isso e aquilo, como se ele, colocando ele numa saia justa. É sobre isso que Paulo aqui está interrogando ironicamente os coríntios acerca dessas questões. Né? Nós já vimos em outros momentos, apesar de nós sabermos que naquela época havia uma estrutura machista que imperava na sociedade, Paulo ele sempre reconhecia o lugar das mulheres, as elogiava, colocava em destaque mulheres que tiveram uma grande ênfase no ministério paulino. Então isso é algo interessante. E para mim é tranquilo falar sobre essa questão. Eu não interpreto isso segundo o próprio contexto literário, segundo o próprio contexto deste texto e dos escritos paulinos, que Paulo ele está falando que a mulher deve ficar calada. Não é isso. A mulher orava, profetizava, tinha lugar na igreja, mas ele está aqui se referindo a mulheres específicas que estavam se utilizando deste momento, né, de profecia para então ferir os seus maridos ou colocarem eles em saias justas. Né? Então isso é o que Paulo está querendo dizer. Ele continua no 36, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Novamente, Paulo está dizendo, pode orar em línguas, pode profetizar, mas o que eu quero que vocês entendam, que com grande maturidade, vocês devem gerir estes dons, porque o foco principal dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Os dons, queridos, não são joguetes espirituais. Os dons não são sinônimo de quem é mais espiritual ou menos. Nós já vimos anteriormente que o Espírito Santo é que distribui da forma que ele desejar. Mas os dons, eles têm como fim, como objetivo, a edificação do corpo de Cristo, e não uma demonstração pessoal de poder. Por isso Paulo ele encerra, dizendo que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Pastor, posso orar em línguas no culto da igreja? Pode, contanto que haja interpretação. Se não, não pode. Fique calado. Pastor, posso profetizar no culto? Pode, desde que haja edificação. E certamente você vai ser julgado pelos líderes, não no sentido ruim, mas nós vamos analisar
se aquela profecia era realmente bíblica, se ela cumpria com os critérios da palavra de Deus, ou se era apenas uma criancice ou algo da cabeça. Nesse sentido, nós vemos que o que Paulo estabelece para a igreja é uma seriedade enorme no trato dos dons espirituais. Logo, querido, nós precisamos entender que todos os nossos atos devem ser feitos com amor, visando o crescimento mútuo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por esta manhã bendita, por tudo que nós aprendemos, fomos edificados, trabalhados pelo Senhor. E agora nós queremos pedir que o Senhor continue nos dando maturidade, sabedoria e crescimento, Pai, para que possamos lidar com as questões da Tua palavra, com ó Deus, entendimento, visando o bem comum, visando o crescimento do Teu povo, e não apenas uma questão pessoal, egocêntrica, Pai. Toca este irmão, abençoa cada um dos irmãos que estão estudando a palavra juntamente conosco, que nós possamos crescer e ampliar a nossa visão, baseados no Senhor, vivendo como princípio de vida o amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus.